Ok. Bom, então, no final do período, normalmente eu tenho assim uma impressão de que a galera gosta, digamos assim, de participar desse tipo de estudo. O que tem acontecido é que durante a pandemia, não só vocês nessas aulas doidas que a gente está tendo, mas a gente também aqui pelo lado dos professores, já esse terceiro período praticamente seguido, sem descanso, sem organização. Então já é terceiro período que a gente vai começar e que, por exemplo, eu não tenho condições de parar, organizar essa disciplina melhor para o período seguinte. Então, eu vou me basear muito nas experiências que eu tive antes da pandemia para poder lecionar finanças pessoais. Só que, como é uma coisa muito dinâmica, sempre acontece muito, a quantidade de informação que eu acumulo a cada semestre, a cada oportunidade que eu tenho de trocar experiência com a turma. Então, é um tipo de disciplina que, como ela é muito interessante, é só a gente prestar mais ou menos atenção no que está acontecendo em termos de finanças que não falta assunto. Então, eu ainda não sei muita coisa sobre esse semestre, eu só consegui enviar o e-mail para vocês hoje, né? A gente está começando assim meio a toque de caixa, mas eu tenho a impressão que quinta-feira a gente começa a trocar uma boa ideia. Eu vou precisar provavelmente fazer um questionário online com vocês para medir algumas coisas da turma, idade, renda, esse tipo de coisa. Eu tenho alguma informação já acumulada de períodos anteriores, tenho alguma informação acumulada de coisas que eu já estudei, de pessoas que eu atendo. Eu tenho um atendimento voluntário que já tem mais de 200 pessoas desde 2016, então tenho muita coisa já que correlaciona renda, idade, patrimônio líquido, dívida, alguma informação sobre o perfil, né, bairro onde mora, formação acadêmica, se tem filhos, se tem animais em casa, esse tipo de coisa. Então, eu pretendo discutir essas questões com vocês. Normalmente, em termos de finanças pessoais, eu leciono aqui na universidade e faço algumas palestras fora da universidade. Normalmente, quando o assunto é finanças pessoais, ou como eu gosto de chamar, literacia financeira, existe muito interesse sobre investimentos. E eu já tenho acumulado pouquíssimo tempo, 2 anos só, de Bolsa de Valores, mas com essa pouca experiência já dá para falar sobre investimentos aqui nas aulas, sobre renda variável em termos de ações e fundos imobiliários. Então, algumas pessoas, alguns alunos, com base nisso que eu apresento, as pessoas passam a investir, e isso é uma coisa muito interessante. Então, muito provavelmente, se algum de vocês tem alguma dúvida sobre investimentos, eu acredito que a gente pode tentar, no período, tirar esse tipo de dúvida. Tá? Então, o investimento costuma ser algo muito requerido em termos de dúvida, de pergunta por parte dos alunos, por parte da audiência, quando é o caso de uma palestra ou de uma transmissão ao vivo. E eu, particularmente, acho que essa deve ser, sim, a principal dúvida de vocês, considerando se vocês estão dentro das médias que têm acontecido aí para trás, a idade de vocês deve estar variando aí, na média, um pouco acima de 24 anos, 24, 26, por aí. Então, nós temos uma diferença de idade entre mim e vocês de em torno de 30 anos. Estou com 56 hoje. Então, eu fico imaginando a grande possibilidade que a maioria de vocês tem de iniciar uma poupança agora, para daqui a 30 anos estar do jeito que eu estou agora, beirando aí quase a aposentadoria, e vocês poderem ter muito, muito dinheiro guardado. Então, isso é bastante interessante. Além da parte dos investimentos, eu costumo tocar também em assuntos sobre endividamento e sobre a parte de
de orçamento. Com base na minha experiência, eu percebi que essa é a principal questão que impede das pessoas de executarem, digamos assim, as suas finanças pessoais. Então, provavelmente não investe porque não tem uma boa ideia das origens e aplicações de recursos que a pessoa tem na vida. Não reduz dívida pelo mesmo motivo. Então, está sempre com aquela sensação de que o dinheiro está acabando antes do mês. Então, essa prática orçamentária ela é muito importante. A maioria de vocês é do curso de Ciências Contábeis, pelo que eu estou vendo, pelo que eu tive de informação. Nós temos também aqui, se não me engano, são 2 alunos que pediram para participar de ouvintes dessas aulas, o que me deixa muito feliz. E temos também a turma de administração, se não me engano, teve pelo menos uma resposta hoje por e-mail. Então, nós temos um outro professor que no momento não está aqui, o professor Simval, que nos acompanha normalmente. Ele é um pouco mais velho do que eu. E nós temos também, então, alunos de administração. E costumam comparecer, às vezes, alguém de economia, um ou outro de direito, relações internacionais, de vez em quando pinta. Então, isso é bem interessante, é inclusive uma ideia que eu tenho de fazer com que essa disciplina se torne muito conhecida na universidade. É uma pretensão um pouco exagerada, mas é algo que eu acho que seria interessante, ainda mais de forma virtual. A minha ideia para hoje não é alugar muito vocês, existem vários motivos para isso. Eu não tenho ainda algo preparado, então eu queria somente hoje me apresentar. Isso é mais ou menos comum nas minhas aulas, eu gosto de fazer isso. No primeiro dia, seja presencialmente ou de maneira virtual, eu gosto de mostrar a minha cara, ver as pessoas me conhecerem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, a gente já tenta resolver agora. Também acho, Gabriel. Então, exatamente. Eu pretendo muito aqui, por enquanto, eu ainda estou, talvez alguns de vocês saibam, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Estou no meu segundo mandato, hoje em dia eu ocupo uma vice-presidência, então tem muito trabalho, e ele vai até o final do ano. Então, esse meu envolvimento no conselho impede muito de eu ter muito tempo para me dedicar a, por exemplo, levar essa disciplina para outras turmas, anunciar lá para os coordenadores, para os alunos desses outros cursos, se quiserem virem fazer a disciplina. É uma disciplina que já aconteceu presencialmente de um casal de alunos da Estácio, que eles ouviram falar que tinha isso, entraram em contato, professor, a gente pode participar? Eu achava isso um barato. E eles vinham nas minhas aulas. Eu achava isso muito maneiro. Bom, então, nós temos a maioria de contadores, um ou outro não é de contábeis. Para o curso de Ciências Contábeis, essa disciplina tem um perfil de extensão, inclusive com uma carga horária bem reduzida, tá? Menos de 20 horas, se não me engano, mas isso não faz diferença para a gente, porque normalmente eu uso o período inteiro, não tenho muita preocupação com presença, eu procuro me disponibilizar em função do que eu sei e tentar trocar com a turma, com quem queira, para eu passar algum tipo de experiência que eu possa já ter acumulado. Tá? Eu ainda não tenho muito bem formado o que eu vou querer fazer com vocês nesse período. Estou aceitando sugestões, se alguém tiver alguma sugestão sobre isso. Tenta entrar em contato por e-mail ou fala agora se quiser. Tá? Mas o que eu estou pensando em fazer é explicar qual a metodologia que eu uso para fazer esses atendimentos que eu faço. Eu tenho alguma estatística, algumas conclusões interessantes. Por exemplo, vou tentar lembrar aqui, eu não lembro de quando eu fechei a última estatística, qual era esse número, mas eu tenho, assim, por alto, que a dívida média das pessoas que eu atendo nessa consultoria, que, aliás, é gratuita, aliás, alguns alunos e ex-alunos me procuram para fazer, então, cada um de vocês, se tiver, vocês próprios, vontades,
vontade, ou algum parente ou conhecido de vocês, é algo muito tranquilo, entre em contato comigo, eu marco uma reunião como essa, virtual, é tudo gratuito, e eu converso sobre esses 4 pontos, né? Endividamento, orçamento, investimentos e fruição, que é a maneira que a gente tenta planejar para a pessoa consumir essa riqueza antes de morrer. Essa é a ideia. Então, eu vou procurar explicar para vocês o que eu sei em cada um desses itens, sobre endividamento, sobre orçamento, sobre investimentos, e aí a gente divide renda fixa, renda variável, a renda variável, ações e fundos imobiliários. Vou tentar me esgoelar para fazer com que vocês invistam dinheiro na renda variável, porque o retorno é absurdamente grande, né? Eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Existem muitos mitos, digamos assim, em relação a investimentos, que não, normalmente esses mitos todos fazem com que a gente pense que fazer investimento em bolsa não é para a gente, né? E aí existem várias razões para isso. Por exemplo, pouco dinheiro. Eu não vou fazer investimento em bolsa porque eu tenho pouco dinheiro. Isso está furado, isso não existe. Eu posso investir sim em bolsa com muito pouco dinheiro, com praticamente assim dinheiro pequenininho, do tipo R$ 5. Se eu quiser, eu invisto na bolsa com R$ 5. Existem ações que a gente pode comprar cujo valor unitário é menos de R$ 5. E eu posso sim comprar uma ação apenas. Existem fundos imobiliários cujas cotas são de R$ 10. Então, é um valor razoavelmente baixo. Fundos imobiliários, a gente vai ver isso com calma depois, mas são tipos de investimento que você coloca o dinheiro e praticamente todos os meses subsequentes você tem renda. E é uma renda muito apreciada. Não tem incidência de imposto de renda até agora. Você pode ter a renda que for em fundos imobiliários, não existe tributação. Então, eu acho isso fantástico, né? Você pode criar um portfólio bem bacana, só com fundo imobiliário, por exemplo, e já começar a receber renda a partir do mês seguinte. Então, como eu disse, pouco dinheiro não é bem desculpa. Falta de conhecimento, talvez, mas eu vou tentar explicar algumas coisas sobre isso. Então, para quem tiver completamente zerado e não quiser, e quiser romper isso, eu tenho a impressão que a gente vai tratar aqui de assuntos que vão fazer a gente, digamos assim, perder esse medo, ok, de investir em bolsa. A gente começa com pouco dinheiro, como eu estou falando, e vai seguindo. Normalmente eu tenho pessoas aqui para falar sobre isso. Eu tenho conhecidos que trabalham em corretoras de valores, então eles vêm. Claro, eles vão falar da corretora deles, né? Então não deixa de ser uma propaganda do serviço deles, mas a gente aprende com isso. Então, vem pessoas da XP, teve um professor que eu chamei, foi o último que falou no período passado, eu não lembro mais qual é a corretora, acho que é Miura, alguma coisa assim. Ele entrou em contato comigo, porque tanto eu como ele somos voluntários nessa escola de educação previdenciária, a gente dá aula e faz consultoria lá, gratuita. Então, ele me pediu um espaço e eu cedi. Tem pessoas que lidam com consultoria em finanças pessoais, que eu gosto de trazer também. Então, a gente vai ter bastantes oportunidades de conhecer o trabalho dessas pessoas. Então, como eu estava dizendo, endividamento, orçamento, investimentos e fruição. Esse método que eu divulgo, sobre o qual eu trato as pessoas, ele prevê que a gente tem que reservar um tempo na nossa vida para consumir o dinheiro que eu vou ter acumulado. Então, existe um propósito. Você vai juntar dinheiro numa determinada idade para poder gastar aquele dinheiro. Então, isso pode não se aplicar para você. Em princípio, se aplica para mim. A minha ideia na minha vida é fazer isso. Juntar dinheiro. Eu tenho esse apartamento que eu moro aqui. Ele provavelmente eu vou transformar ele em dinheiro para poder usar isso em bem-estar. Mas não necessariamente isso pode ser a sua realidade. Eu trouxe um ex-aluno nosso da FAC que, aos 30 anos de idade, lá atrás, que ele já está com mais de 30 anos, ele já tinha atingido 1 milhão em investimentos,
e ele fez uma apresentação bacana, muito bacana para a gente, e ele falou, a ideia dele é um pouco diferente da minha. Ele não pensa em acumular e gastar, né? Como ele tem um potencial grande, ele já começou há muito tempo, então ele já acumulou bastante dinheiro. Aí fica meio sem sentido, né? Então ele tem muita ideia de fazer a transmissão desses bens e direitos para os herdeiros. Então, na minha concepção, por exemplo, essa questão da transmissão de bens e direitos para os herdeiros, ela não é muito útil, digamos assim. Isso faz com que a gente perca energia para o nosso consumo dessa massa crítica ainda na nossa vida. Mas são opiniões que eu vou trazer aqui e a gente vai discutir. Então, basicamente, sobre esses 4 pontos que a gente vai falar: endividamento, orçamento, investimentos e o que eu resolvi chamar de fruição. Existem algumas curiosidades. Eu esqueci de falar a dívida média, né? A dívida média das pessoas é em torno de R$ 110.000. Essas pessoas que eu atendo ganham R$ 5.000, têm 5.000 de renda por mês e devem 120, 110. Então, é bem interessante isso. Em princípio, é uma informação bem agressiva, né? Como é que uma pessoa que, em média, ganha 5, deve 110, 120? Porém, essas mesmas pessoas, em média, têm 300 e poucos, 350 mil em bens e direitos. Então, tem um patrimônio líquido em torno de R$ 200.000, em média. Né? Mas tem alguns casos extremos. Né? Eu atendo pessoas que têm dívidas de R$ 900, R$ 1.000, um valor pequeno, normalmente são jovens, na faixa de 19, 20, 25 anos, e tem pessoas que têm aqui registrado nos prontuários delas dívidas aí na casa dos R$ 700.000, R$ 1 milhão, e por aí vai. Então, tem pessoas assim muito diferentes. Né? 1, 2, 3, 4, 5 filhos. É bem interessante observar esses dados, e eu vou discutir isso com vocês. Então, eu não queria muito me alongar, eu só queria realmente me apresentar. Eu vi que vocês já enviaram e-mail, então aquele e-mail do Hotmail que eu pedi para vocês escreverem é o e-mail que eu uso normalmente para me comunicar com vocês. Eu costumo avisar a turma todos os dias se vai ter aula ou não, né? Às vezes eu passo mal, tenho uma emergência qualquer, eu tenho um filho de 9 meses, então pode ser que eu seja necessário para alguma coisa, então eu gosto de avisar, fazer tudo por aquele e-mail. Não uso o e-mail do SIGA. Então, a minha ideia é quinta-feira ter já esse nosso primeiro bate-papo com algum tipo de matéria, digamos assim. Tá? A gente vai falar sobre avaliação, mas normalmente as avaliações são bem tranquilas, elas são baseadas em trabalho ou algum tipo de pesquisa, levantamento que eu peço para vocês fazerem. Então é isso, era para me apresentar. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Nós temos um canal no YouTube. Professor, boa noite. Essa aula sempre vai começar às 19? Eu creio que sim, João. Eu coloquei 19 horas porque quando começou, esse é o terceiro semestre, né? Mas eu já dei aula 4 semestres, assim, porque logo no início teve uma tentativa de aula, um período que morreu. Então, eu vi que as pessoas, mesmo em casa, por volta de 6h30, por N motivos, não conseguia chegar. Tá pronto lá. Então, a gente deixou para as 19 horas. Aí eu faço de 19 às 20, porque também não gosto muito de ficar falando muita coisa. Então, a gente começa às 19 horas, tá bom? Eu acho que é melhor. Às vezes, acontece de ter muita coisa para falar. Tá? Isso já aconteceu comigo, eu tenho muita coisa, muito slide para mostrar, e aí uma hora só, beleza. Não dá, aí eu peço para entrar às 6h20, 6h30, 6 e pouco. Aí eu vou até às 8, aí às 8 eu termino, normalmente eu termino às 8, e aí começa a aula de ética às 8h30. Tá? E aí é isso. Pode acontecer, inclusive, de eu nem levar essa hora toda, porque eu vou tentar ser mais objetivo, tá bom? Eu vou tentar interagir mais em termos de atividade. Então, eu vou ver se eu passo atividade, entro para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, quinta-feira, em princípio, a gente está aqui. Eu tive um probleminha, começou hoje aqui no meu computador, alguma coisa de licença da Microsoft, sei lá, eu não pude preparar a apresentação.
Então, se esse problema persistir na quinta-feira, eu vou ver se eu uso uma apresentação anterior, mas é bem provável que quinta-feira a gente tenha a nossa aula normalmente. Semana que vem, em função de feriado, não deve alterar, tá? A gente deve estar aqui terça e quinta, normalmente. É isso. Eu espero que vocês gostem. Normalmente, a impressão que eu tenho de alguns feedbacks que chegam é de que essa disciplina é útil e eu vou tentar fazer com que vocês não se arrependam de estarem aqui comigo nas terças e quintas à noite. Eu queria aproveitar, então, para que você expressar para vocês que vocês se sintam muito bem-vindos. Estamos todos muito cansados, estamos todos muito preocupados. Eu estou muito preocupado com a situação toda, mas eu queria passar a esperança para vocês, dizer para vocês que para mim esse emprego que eu tenho, eu acho ele muito maneiro. Já estou quase me aposentando na UFRJ, mas eu realmente estou aqui de coração. Eu amo a universidade, eu amo ter estudado na universidade, e realmente a sensação que eu tenho de poder ajudar vocês, ela é muito grande, muito verdadeira. Se por acaso for o caso de vocês estarem aqui simplesmente cumprindo a disciplina, não está muito afim de estudar, etc., também tem espaço para isso, o esforço não é muito grande, mas o meu foco é realmente pessoas que, pelo nome, né, finanças pessoais, possam estar interessados em como isso pode mudar a vida de vocês. Eu, sinceramente, acho que pode. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira a gente começa mesmo. Já deu para ver aí o meu rosto. E eu vou cadastrar o e-mail de vocês lá na lista de envio. E quinta-feira eu confirmo, provavelmente de manhã ou iniciozinho da tarde, dizendo que a aula está certa, né? Ou que vai ser cancelada por algum motivo. Normalmente é o mesmo link. Tá? A única coisa que eu faço é vou lá no Google e transfiro a data de um dia para o outro. Então, um link é o mesmo para todas as aulas, mas eu envio de qualquer maneira. Eu espero que a gente possa gostar muito desse semestre. Sejam todos bem-vindos. Eu ainda vou ficar aqui um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta, já começa a colocar no chat ou usar o microfone, ou se quiser já sair também. Por mim, eu já terminei. Vejo vocês na quinta-feira, se Deus quiser, eu vou escolher uma apresentação bem bacana para a gente começar. Tá bom? Boa noite, pessoal. Vou ver aqui se tem alguma mensagem que eu possa responder. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, meus amigos. Até quinta, se Deus quiser. Boa noite, professor. Até quinta, professor. Sua aula é muito importante, sim. Boa noite, Valeu, professor. Daniel. Valeu, Pedro. Forte abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Ana Beatriz, você é a Ana Beatriz que eu estou pensando? Sim. Ah, Sou eu você mesmo. não prosseguiu com aquela pesquisa de ética, não, né? Não, mas eu quero prosseguir ainda. Eu estava até te mandando um e-mail agora. Tá. Se você quiser, você explica lá no e-mail, tá? Ou, se quiser, a gente aproveita em algum momento e faz uma reunião dessa, tá bom? Fica à vontade. Ai, perfeito. E então. Aproveita que eu devo sair do CRC até o fim do ano. Então, se quiser aproveitar que eu tô lá, tá bom? Perfeito. Acabei de te responder lá sobre isso mesmo. E sobre o assunto, se ainda tá palpável, se dá certinho, tá bom? Tá, beleza. Obrigada aí. Valeu. Beijo pra você. Boa noite. Beijo. Boa noite. Professor, boa noite. Opa, Ítalo, diga. É o Ítalo, isso. Eu sou de economia e eu preciso solicitar uma quebra de pré-requisito à Secretaria de Contabilidade. O senhor pode me confirmar o e-mail da Secretaria de Contabilidade, por gentileza? Deixa eu ver aqui. Eu vou te dar o e-mail do coordenador, tudo bem? Ok. É professor Marcos Pinto, e eu vou ver o e-mail dele agora para você, que eu não sei de cabeça. Você pode falar para ele que eu sou favorável, se precisar, você me avisa que eu mando o e-mail, tá? Mas eu acho que você não vai ter problema, não. Marcos Pinto, tem um e-mail? @fac.frj.br.
Tem no site da Ah, FAC. então tá. Ele, o pessoal chama até ele brincando de MP, né? Como se fosse o Ministério Público, que ele é que manda na parada. Mas ele é bem acessível, acho que você não vai ter dificuldade, não. Se você tiver, você me avisa, tá? Porque é muito interesse meu que você faça a disciplina. Ok, agradeço, professor. Tamo junto. Uma boa noite. Forte abraço, Ítalo. Tchau, tchau. Nossa, perfeito. Obrigada, professor. Boa noite, Mariana. Forte abraço. Obrigado, professor. Eu estava com a mesma dúvida do Ítalo, que eu sou de economia também, aí eu fiquei até o final para ver. Então, a galera de economia eu tenho que tratar bem para vocês falarem bem da disciplina lá no curso de vocês, tá? Então, vê o que vocês vão precisar lá e sejam todos muito bem-vindos. Pode deixar. Eu mandei até um e-mail para o senhor, junto com aquele e-mail, né, do nome completo, eu mandei exatamente isso, que eu queria... Eu precisava que quebrasse o pré-requisito, né, da disciplina. Na minha opinião, quem quebraria era o seu coordenador. Minha opinião. Uhum. Tá? Não, mas concordo. se é o meu coordenador, eu acho que ele está tranquilo para isso. Aí talvez ele queira a minha opinião. Aí vocês me avisam que eu faço um e-mail e peço para quebrar. Pode deixar, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.